Este é um dos belos e dos mais estratégicos castelos do norte de Portugal, localizado muito próximo da fronteira com a Galiza. O Castelo de Montalegre. Ele faz parte de um conjunto de fortificações que incluem também, de menor monumentalidade, aquelas que se localizam em Tourém, também em Sendim. Fortificações que protegiam a fronteira desse território, desse planalto que se desenvolve entre duas zonas muito montanhosas, a Serra do Larouco e a Serra do Gerês, e que por isso poderia servir como um convidativo local de entrada no nosso território. Mas a verdade é que, ao longo dos séculos, não podemos associar o Castelo de Montalegre a grandes episódios militares, o que significa que ele cumpriu cabalmente as funções para o qual foi pensado. Ele foi suficientemente dissuasor para que esse corredor vindo da Galiza fosse mais vezes utilizado em invasões, em ataques ao nosso país. Embora no seu aspecto atual, este castelo date em grande parte a partir de meados do século XIII, é possível que desde a Idade do Ferro, há já bem mais de 2000 anos, este soco granítico tenha sido utilizado estrategicamente. Mais seguro é na época romana, tendo em conta alguns vestígios arqueológicos desse período que aqui foram encontrados. Mas, como vos dizia, é fundamentalmente já após a origem da nacionalidade que vamos ver este castelo a ter um grande protagonismo, particularmente em 3 reinados seguintes. O de Afonso III, que em 1273 dá foral a Montalegre, aliás, torna-se a cabeça das terras do Barroso, mas depois também com o seu filho, Dom Dinis, e depois também com Afonso IV. Aliás, uma inscrição aqui no castelo sublinha esse período de construção da fortaleza que, como vos dizia, em grande parte apresenta-nos hoje as marcas desse período. Embora haja 2 outros momentos importantes. Um já no tempo de Dom Manuel, que reforça a importância de Montalegre, atribuindo-lhe um foral novo, e depois, já no século XVII, no contexto das guerras da Restauração contra a Espanha, a fortificação é adaptada agora às novas estratégias e às novas artes militares, nomeadamente equipando-se com mecanismo, com estruturas arquitetónicas relacionadas com as armas de fogo. Sabemos que no século XVIII, curiosamente, o terremoto de 1755 apenas faz tombar uma das ameias do castelo, mas nesse período ele começava a perder a sua função militar. No entanto, manteve-se sempre como uma referência da comunidade. E nestes últimos anos ele é o palco de um interessantíssimo fenómeno recreativo, mas que não deixa de mergulhar fundo no tempo, nas raízes tradicionais e populares do Barroso, esse curioso festejo que aqui tem lugar todas as sextas-feiras 13 à noite, quando este castelo ganha, enfim, novos contornos de movimento. Mas a história, o património de Montalegre está longe, muito longe de se esgotar. No seu castelo há uma longa história para narrar.
uma longa história que acaba por nos fazer surgir neste vasto território também um relevante património, que recua até épocas pré-históricas, como é o caso de um conjunto significativo de mamoas datadas do quarto milénio antes de Cristo, do Neolítico e depois do início da Idade dos Metais, da Idade do Cobre. As mamoas que encontramos em grande número aqui no Planalto da Mourela. Mas o que são mamoas? São estes montículos que parecem naturais, mas são artificiais, construídos há 6.000 anos pelos nossos antepassados para cobrirem e protegerem as antas. Sim, no interior das mamoas temos antas, esses monumentos funerários dessas primeiras comunidades que se fixaram no território, que começaram a produzir os seus alimentos com base numa agricultura incipiente e também na pastorícia. E o que é interessante é que tantos milhares de anos depois, o Planalto da Mourela, esta extensa língua de terra que entra por Espanha dentro, que se eleva a cerca de 1.200 metros de altitude, aqui já nos contrafortes da Serra do Gerês, este Planalto, ainda nos dias de hoje, preserva muita dessa tradição da pastorícia em torno dos rebanhos que aqui são criados pelos habitantes das 7 aldeias que se desenvolvem no Planalto à sua volta e que nos dias de hoje apenas abrigam cerca de 600 pessoas. São mais os animais que povoam o Planalto do que propriamente os homens. Animais domesticados e também uma fabulosa fauna. Importa dizer que estamos já no Parque Nacional da Peneda de Gerês. Mas esta área privilegiada daquilo que se chamou também as Terras do Barroso, guardam nessas aldeias muitas das práticas que ao longo dos séculos foram desenvolvidas por estas comunidades, dando origem a uma cultura muito própria, muito comunitária. Algo que é muito bem explicado desde há poucos anos num interessantíssimo projeto museológico do território, um ecomuseu. Nascido da vontade da autarquia de Montalegre, mas também com a colaboração do vizinho concelho e da autarquia de Boticas, o Ecomuseu do Barroso é uma estrutura museológica do território. Através da musealização, da preservação de múltiplas marcas que nos remetem para esta história e para esta cultura muito própria, para esta relação harmónica que ao longo dos séculos estas comunidades do Barroso desenvolveram com a natureza. Alguns desses espaços são claramente visitáveis e interpretados, cerca de uma dezena, mas há muitas outras marcas de memória que fazem parte deste ecomuseu. Partir à descoberta deste território, através desta estrutura museológica, permite-nos ficar a conhecer melhor, por exemplo, as antigas práticas de pastoreio, socorrendo-se dos baldios, dos montes e dessa cultura dos pastores, mas também, obviamente, da agricultura comunitária e de outras características que, de resto, valeram muito recentemente por parte daquela que é a mais importante Organização Mundial da Agricultura, a FAO, a classificação destas práticas agrícolas tradicionais como património agrícola mundial. Mas os diferentes núcleos possuem, de algum modo, como cabeça este onde nos encontramos, em Montalegre. Um espaço que sublinha também a importância dessa personagem incontornável quando falamos do estudo, da preservação e da divulgação da cultura do Barroso, que é o padre António Lourenço Fontes. O homem que está por detrás dessa marca já incontornável da nossa antropologia e etnografia, que são os encontros de Vilar de Perdizes, ou mais recentemente, dessa manifestação profundamente enraizada nas tradições,
populares e nas crenças mágicas que é essa noite das bruxas, de sexta-feira 13. Pitões das Júnias, localizada no Planalto da Mourela, a cerca de 1100 metros de altitude, é uma das mais belas e icónicas povoações de montanha do concelho de Montalegre, da região do Barroso. Uma beleza que lhe resulta da sua implantação paisagística, nos contrafortes da monumental Serra do Gerês, que domina a paisagem. Mas, para lá da sua valia natural e paisagística, Pitões das Júnias tem também a particularidade de manter, de preservar até os dias de hoje e até, em alguns casos, de uma forma ainda viva, muitas das tradições comunitárias que durante séculos foram o segredo da sobrevivência, da afirmação destas comunidades, através de tradições de forte solidariedade e interajuda entre os habitantes destes povoados. Por exemplo, ainda hoje podemos observar a corte do Boi do Povo. Aliás, é um dos núcleos do Ecomuseu do Barroso, o Boi do Povo, boi de cobrição, mas que era também um animal alimentado por toda a comunidade e que funcionava como também uma forma de afirmação destes povoados. Aliás, as chegas de bois, ainda hoje tão tradicionais, esse confronto entre os grandes bois de cobrição, eram exatamente uma forma de estas comunidades se afirmarem através deste seu animal comunitário. Ainda hoje, as chegas de bois são extremamente populares, uma prova, enfim, de disputa entre as povoações vizinhas. Mas aqui em Pitões observamos também ainda hoje o forno comunitário, o forno do povo. E com ainda as tradições das vezeiras, dos rebanhos que, embora as várias cabeças de gado pertencessem aos diferentes núcleos familiares da aldeia, mas através de uma estratégia comunitária, através da circulação ou da distribuição cíclica dessa tarefa, eram levados em conjunto para os montes como um rebanho coletivo. Sim, Pitões das Júnias é também um espaço que importa conhecer nesta descoberta ou redescoberta do património de Montalegre. A escassos 2 km de Pitões das Júnias, encontramos aquela que é uma das mais importantes relíquias medievais do concelho de Montalegre, eu diria mesmo uma importantíssima relíquia medieval do nosso país. A igreja e as ruínas do mosteiro de Pitões das Júnias, Santa Maria das Júnias. No seu aspecto atual, a igreja é um belíssimo exemplar românico do século XII. As ruínas do antigo mosteiro arrancam do século XIII, embora haja aqui outras estruturas